Olá, você que está ligado na Rádio Antena Esportiva de Niterói, no Rio de Janeiro. Aqui você fica bem informado, escutando as notícias do dia sobre saúde, educação, economia e muito mais. E todo o conteúdo com foco no cidadão. É informação com credibilidade na Rádio Antena Esportiva, que faz parte da Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país. Está entrando no ar, pela Antena Esportiva, Lotecando. Maicon Santos. A partir de agora, eu quero você comigo, juntinho nas ondas da Antena Esportiva. Olá para você, fanático por futebol, fanático pela Loteca. Está no ar mais um Lotecando, o único programa de rádio que analisa os jogos dos concursos da Loteca. E é claro que você não aposta antes de ouvir o Lotecando. Desde já agradecendo o carinho da sua audiência pelo YouTube, também pelo nosso aplicativo e convidando você a participar do nosso programa, deixando a sua opinião, deixando a sua mensagem, deixando o seu palpite e deixando o seu like também no nosso YouTube. E anote aí o nosso YouTube, youtube.com/Antena Esportiva, youtube.com/Antena Esportiva, você se inscreve e ativa o sininho para você não perder absolutamente nada aqui no som da Rádio Antena Esportiva. Você também pode baixar o nosso aplicativo, que está disponível na Google Play e na Apple Store, de graça, não consome tanto espaço na memória do seu dispositivo. Muito bem, vamos agora para a programação do concurso, para o que aconteceu na semana passada. Tivemos o concurso 928 da Loteca e você está vendo os resultados na sua tela para você que está nos acompanhando pelo YouTube. Então vamos a eles. Jogo 1, Real Madrid 2, Barcelona 1, deu coluna 1. Jogo 2, deu coluna do meio, Sampaio Corrêa 0, CSA também 0. Jogo 3, deu coluna 1, Ceará 3, Salgueiro 0. Jogo 4, deu coluna 1, vitória do Bahia sobre o ABC por 2-1. Jogo 5, coluna 2, Confiança 0, Fortaleza 1. Jogo 6, coluna do meio, CRB 1, Altos também 1. Jogo 7, coluna do meio, Flamengo 2, Palmeiras também 2. Jogo 8, deu coluna 2, 0 para o Verona, 1 para Lazio. Jogo 9, deu coluna 2, 0 Sampdoria, 2 Napoli. Jogo 10, deu coluna 1, 3 West Ham, 2 Leicester. Jogo 11, Tottenham 1, Manchester United 3, deu coluna 2. Jogo 12, deu coluna do meio, 1 para o Figueirense, 1 para o Joinville. Jogo 13, coluna do meio, 1 para o Betis, 1 para o Atlético de Madrid. E jogo 14, coluna 1, 1 para o Cruzeiro, 0 para o Atlético Mineiro. Com estes resultados, ninguém acertou os 14 pontos do concurso 928, ninguém gabaritou o concurso da semana passada da Loteca. Por outro lado, 9 apostadores acertaram 13 pontos e cada um deles embolsou o prêmio de R$ 7.464,06. R$ 7.464,06 foi o prêmio para quem acertou 13 pontos, ou seja, bateu na trave, errou apenas um resultado. A arrecadação total foi de R$ 1.701.079,50. Quer saber outros detalhes? Então, consulte o site loterias.caixa.gov.br na internet para você ficar por dentro do que acontece na Loteca, além de você consultar valores das apostas, as programações e tudo mais lá no site das Loterias Caixa. A estimativa de prêmio para o concurso 929 é de R$ 900 mil. Concurso acumulado. Portanto, pode fazer sua fezinha. Você tem até sábado às 2 horas da tarde
para fazer a sua aposta em qualquer casa lotérica ou pelos canais online das loterias Caixa. A aposta mínima nas casas lotéricas custa R$3, a aposta mínima nos canais online custa R$30, isso porque você precisa usar cartão de crédito. Então vamos para a programação do concurso 929 com vários jogos pela Copa do Nordeste, que está chegando na reta final. Também tem jogos pelo Campeonato Mineiro, pelo Campeonato Catarinense, Campeonato Gaúcho, tem La Liga e também tem Série A Team e a final da Copa do Rei. Vamos a eles. Jogo 1, Bahia e CRB no sábado. Jogo 2, Fortaleza e CSA no sábado. Jogo 3, Atlético Bilbao e Barcelona no sábado. Jogo 4, Vitória e Altos no sábado. Jogo 5, Caldense e Atlético no sábado. Jogo 6, Atalanta e Juventus no domingo. Jogo 7, Bolonha e Spezia no domingo. Jogo 8, Pouso Alegre e Cruzeiro no domingo. Jogo 9, Napoli e Internazionale no domingo. Jogo 10, Joinville e Brusque no domingo. Jogo 11, Ceará e Sampaio Correia no domingo. Jogo 12, Grêmio e Novo Hamburgo no domingo. Jogo 13, Brasil de Pelotas e São Luís no domingo. E jogo 14, Real Sociedad e Sevilha no domingo. Todos esses jogos vão ser analisados aqui no Som da Antena Esportiva. Então, a partir de agora, fique mais ligado do que nunca no Lotecando para você fazer a sua aposta e quem sabe faturar o prêmio estimado em R$900 mil. Dá para fazer uma brincadeira boa com esse dinheiro. Lembrando que se houver mais de um apostador acertando 14 pontos, esse prêmio será dividido igualmente. Vamos então para as nossas análises, começando pelo jogo 1, Bahia e CRB, que se enfrentam no sábado às 4 da tarde em Pituaçu pelas quartas de final da Copa do Nordeste. O Bahia terminou a primeira fase na segunda colocação do Grupo A com 13 pontos. 8 jogos, 4 vitórias, 1 empate, 3 derrotas e 54% de aproveitamento. O tricolor baiano enfrentou o ABC no final de semana e venceu por 2-1 jogando em casa. Nos últimos 5 jogos, o tricolor conseguiu 4 vitórias e 1 derrota, ou seja, dos 15 pontos que disputou nos últimos 5 jogos, o Bahia conseguiu 12 e vem de 3 vitórias consecutivas. Como mandante na Copa do Nordeste, foram 4 jogos com 3 vitórias e 1 empate. O Bahia ainda não sabe o que é perder jogando em casa na Lampions League. Já o CRB é o terceiro colocado do Grupo A com 13 pontos. 8 jogos, 3 vitórias, 4 empates, 1 derrota e 54% de aproveitamento. Os regatianos empataram com o Altos em 1-1, jogando em casa na última rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste e no meio de semana pela Copa do Brasil despachou o Paysandu 2-1 fora de casa e se classificou para a terceira fase da competição nacional. Nos últimos jogos, o CRB conquistou 3 vitórias e 2 empates, portanto vem de uma série invicta. E como visitante no Nordestão, jogou 4 vezes com 3 empates e 1 derrota. O CRB ainda não venceu jogando fora de casa. De acordo com as porcentagens, temos aí 55% de chances de dar coluna 1, ou seja, de vitória do Bahia, 22% de chances de coluna do meio e 23% de chances de coluna 2, ou seja, de vitória do CRB. Vamos às dicas para este jogo 1. O Bahia não perde para o CRB há pelo menos 13 jogos. O retrospecto mais recente é de 8 vitórias para o tricolor baiano e 5 empates. E o Bahia venceu 67% das últimas 6 partidas contra o CRB na Copa do Nordeste. Jogo 2, Fortaleza e CSA. Sábado, 4 da tarde, na Arena Castelão, também pelas quartas de final da Copa do Nordeste. Lembrando que é jogo único, empate leva a decisão para os pênaltis. E a Caixa Econômica não considera o resultado nos pênaltis. Resultado no tempo normal, portanto, para a apuração dos jogos da Loteca. Muito bem, o Fortaleza terminou a fase de grupos na primeira colocação do Grupo B com 17 pontos.
8 jogos, 5 vitórias, 2 empates, apenas uma derrota e 70% de aproveitamento. O tricolor cearense venceu o Confiança fora de casa por 1-0 na última rodada da fase de grupos. Nos últimos 5 jogos, a equipe comandada pelo técnico Anderson Moreira vem de 4 vitórias e 1 derrota. Fortaleza vem de 4 vitórias consecutivas. E como mandante no Nordestão, 4 jogos, 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o CSA foi o quarto colocado do Grupo B com 11 pontos ganhos. 8 jogos, 2 vitórias, 5 empates, 1 derrota e 45% de aproveitamento. Os azulinos empataram sem gols com o Sampaio Corrêa fora de casa no último final de semana pela Copa do Nordeste. E no meio de semana empatou com o Remo em 1-1 no tempo normal. No entanto, acabou eliminado pelo time paraense nos pênaltis. De acordo com as porcentagens e considerando os resultados no tempo normal, o CSA vem de 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. O CSA não perde há 4 jogos, porém vem de 2 empates consecutivos. Como visitante na Copa do Nordeste, até agora foram 4 jogos, 1 vitória, 2 empates e 1 derrota. De acordo com as porcentagens, 47% de chances de vitória para o Fortaleza na coluna 1, 28% de chances de coluna do meio e 25% de chances de vitória para o CSA na coluna 2. As dicas para este jogo são as seguintes. O Fortaleza está invicto contra o CSA há 7 partidas. Foram 3 vitórias do tricolor cearense e 4 empates. O Fortaleza venceu os 3 últimos duelos contra o CSA. Já o time alagoano perdeu apenas 1 dos 7 jogos como visitante por todas as competições que disputou nesta temporada 2021. Lembrando que a temporada atual começou ao final do Campeonato Brasileiro da Série A. Jogo 3. Atlético Bilbao e Barcelona. Sábado, 4h30 da tarde, no horário de Brasília, no estádio La Carturra, na cidade de Sevilha, pela final da Copa do Rei, temporada 2020-2021. Muito bem, a equipe do País Basco, o Atlético Bilbao, na Copa do Rei, disputou 5 jogos com 2 vitórias, 3 empates e até agora não perdeu. O último jogo que fez pela Copa do Rei, empatou com o Levante em 1-1 fora de casa. Já pela La Liga, no último final de semana, também empatou, só que com o Alavés em 0-0. Nos últimos 4 jogos, o Atlético conseguiu 4 empates e 1 derrota, ou seja, vem de um longo jejum de vitórias. Como mandante na Copa do Rei, o Atlético conseguiu empatar no único jogo que fez em casa. Por outro lado, o Barcelona jogou 5 vezes, com 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota até agora nesta edição da Copa do Rei. No último jogo que fez pela competição, empatou com o Sevilha venceu o Sevilha por 2-0, jogando em casa, no Camp Nou. E por La Liga, foi derrotado pelo Real Madrid por 2-1 fora de casa. Nos últimos 5 jogos, a equipe de Messi e companhia conseguiu 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O Barcelona vinha de um longo jejum de derrotas até esbarrar no Real Madrid, que passa por uma boa fase. Como visitante na Copa do Rei, o Barcelona jogou 4 vezes, com 1 vitória, 2 empates e 1 derrota. De acordo com as porcentagens, temos aí 24% de chances de vitória para o Atlético Bilbao na coluna 1, 34% de chances de coluna do meio e 42% de chances de vitória para o Barcelona na coluna 2. A única dica para este jogo 3 é que em seus últimos 13 jogos pela Copa do Rei, o Atlético Bilbao registrou 11 jogos sem derrota, ou seja, dos 13 jogos recentes pela Copa do Rei, o Atlético Bilbao, o time do País Basco, só perdeu 2 vezes.
Jogo 4, Vitória e Altos. Sábado, 6h30 da tarde, no Barradão, pelas quartas de final da Copa do Nordeste. Muito bem, o Vitória terminou a fase de grupos na segunda posição do grupo B com 13 pontos ganhos. 8 jogos, 3 vitórias, 4 empates, 1 derrota e 54% de aproveitamento. O rubro-negro baiano, no último final de semana, encerrou a participação na fase de grupos do Nordestão, empatando com o 4 de julho em 1-1 fora de casa. E no meio de semana, pelo Campeonato Baiano, tropeçou diante do Doce Mel, perdeu por 1-0 em casa. Nos últimos 5 jogos, a equipe comandada pelo técnico Rodrigo Chagas conseguiu 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O Vitória vinha de uma sequência invicta até perder para o Doce Mel no meio de semana pelo Baianão. Como mandante na Copa do Nordeste, o Vitória jogou 4 vezes, venceu 3, empatou 1, ainda não perdeu jogando em seus domínios. Já o Altos, do Piauí, foi o terceiro colocado do grupo B com 11 pontos ganhos. 8 jogos, 3 vitórias, 2 empates, 3 derrotas e 45% de aproveitamento. O time piauiense empatou com o CRB no encerramento da fase de grupos em 1-1 e, pelo campeonato piauiense, no meio de semana, empatou fora de casa com o Picos em 1-1. Nos últimos 5 jogos, o Altos conseguiu apenas 1 vitória e 4 empates, ou seja, o Altos vem de uma sequência invicta, só que vem de jejum de vitórias. Foram 3 empates nos últimos 3 jogos. Como visitante na Copa do Nordeste, o Altos jogou 4 vezes, com 1 vitória, 1 empate e 2 derrotas. De acordo com as porcentagens, o Vitória é o favoritaço, com 61% de chances de conquistar a vaga na semifinal, contra 23% de chances de coluna do meio e 16% de chances de vitória para o Altos na coluna 2 do jogo 4 do concurso 929 da Loteca. Dicas para este jogo. Será a primeira vez que Vitória e Altos se enfrentam em toda a história. O Vitória perdeu apenas um dos 6 jogos que atuou como mandante por todas as competições nesta temporada. Esta derrota foi justamente neste meio de semana para o Doce Mel pelo campeonato estadual. Por outro lado, o Altos venceu apenas 2 dos 7 jogos como visitante por todas as competições disputadas nesta temporada. O Altos, que vai ser um dos adversários do Volta Redonda na fase de grupos da Série C do Campeonato Brasileiro, que você vai acompanhar aqui no som da Antena Esportiva a partir do finalzinho de maio. Jogo 5, Caldense e Atlético. Sábado, 7 da noite, no Ronaldo Junqueira, o Ronaldão, pela rodada 10 do Campeonato Mineiro. Muito bem, o time de Poços de Caldas ocupa a 4ª colocação com 14 pontos, ou seja, dentro da zona de classificação para as semifinais do Campeonato Mineiro. 9 jogos, 4 vitórias, 2 empates, 3 derrotas e 52% de aproveitamento é a campanha da Caldense, que na rodada passada venceu o Coimbra fora de casa por 2-0. Nos últimos 5 jogos, a Caldense conseguiu 2 vitórias e 3 empates. Como mandante no Campeonato Mineiro, a Caldense jogou 4 vezes com 1 vitória, 2 empates e 1 derrota. Já o Atlético é o 7º colocado com 12 pontos. 9 jogos, 4 vitórias, 5 derrotas e 44% de aproveitamento. O time de São João del Rei conseguiu vencer o Uberlândia fora de casa na rodada passada por 3-2. Nos últimos 5 jogos, a equipe alvinegra conseguiu 2 vitórias e 3 derrotas. Como visitante no Campeonato Mineiro, o Atlético jogou 5 vezes com 2 vitórias e 3 derrotas. De acordo com as porcentagens, promessa de muito equilíbrio, 33% de chances de vitória para a Caldense, 33% de chances de coluna no meio e 34% de chances de vitória para o Atlético. A única dica para este jogo 5 é que o Atlético perdeu 3 dos últimos 4 jogos como visitante no Campeonato Mineiro.
Jogo 6, Atalanta e Juventus. Domingo, 10 da manhã, na Gewiss Arena, pela rodada 31 da Série A Team, o campeonato italiano. Muito bem, a Atalanta é a quarta colocada com 61 pontos. 30 jogos, 18 vitórias, 7 empates, 5 derrotas e 68% de aproveitamento. A equipe de Bérgamo venceu a Fiorentina fora de casa na rodada passada por 3-2. Nos últimos 5 jogos, conquistou 4 vitórias e apenas uma derrota. Como mandante nesta Série A Team, a Atalanta jogou 15 vezes com 9 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Já a Juventus, que pode ter a hegemonia encerrada nesta temporada, ocupa a terceira posição com 62 pontos. 30 jogos, 18 vitórias, 8 empates, 4 derrotas e 69% de aproveitamento. Atalanta e Juventus, portanto, fazendo um duelo interessante na parte de cima da tabela para até mesmo ver quem fica mais próximo da Champions League da próxima temporada. Muito bem, continuando a análise da Juventus, a equipe venceu o Genoa por 3-1, jogando em casa. Nos últimos 5 jogos, a equipe do Cristiano Ronaldo conseguiu 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. A Juventus veio de 3 jogos sem perder, 1 empate e 2 vitórias de forma consecutiva. Como visitante na Série A Team, 14 jogos, 6 vitórias, 6 empates e 2 derrotas. De acordo com as porcentagens, 30% de chances de vitória para a Atalanta na coluna 1, 36% de chances de coluna do meio e 34% de chances de vitória para a Juventus na coluna 2. Vamos às dicas. A Atalanta tem um bom histórico de 20 jogos invictos nos últimos 24 jogos em casa na Série A Team, ou seja, é um time muito ruim de ser vencido jogando em seus domínios. A Atalanta venceu 4 jogos seguidos na Série A Team. Houve uma derrota entre algum desses jogos, como você percebeu na imagem anterior, mas essa derrota foi pela Liga dos Campeões da Europa. A Atalanta acabou eliminada pelo Real Madrid na fase de oitavas de final. A Juventus não perde frente à Atalanta há 13 jogos na Série A Team. E a Juventus não perdeu em 26 dos últimos 30 jogos do campeonato, ou seja, a Juventus em 30 jogos perdeu apenas 4 vezes. Jogo 7, Bolonha e Spezia. Domingo, 10 da manhã, no horário de Brasília, no estádio Renato Dallara, pela rodada 31 da Série A Team. O Bolonha é o 11º colocado com 34 pontos, 30 jogos, 9 vitórias, 7 empates, 14 derrotas e 38% de aproveitamento. O Bolonha vem de derrota, acabou superada pela Roma por 1-0 fora de casa e nos últimos 5 jogos conseguiu 2 vitórias e 3 derrotas. O Bolonha vem de 2 derrotas consecutivas. Como mandante na Série A Team, 14 jogos, 6 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. Por outro lado, o Spezia é o 13º com 32 pontos ganhos, 30 jogos, 8 vitórias, 8 empates, 14 derrotas e 36% de aproveitamento. O Spezia bateu o Crotone na rodada passada, venceu por 3-2, jogando como mandante. Nos últimos 5 jogos, o Spezia conseguiu 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Como visitante neste campeonato italiano, 15 jogos, 4 vitórias, 3 empates e 8 derrotas. De acordo com as porcentagens, 35% de chances de vitória para o Bolonha na coluna 1, 38% de chances de coluna do meio e 27% de chances de vitória para o Spezia na coluna 2. O Spezia tem uma péssima série de apenas uma vitória em 7 partidas fora de casa na Série A Team. E o Spezia sofreu 4 derrotas consecutivas nos jogos como visitante mais recentes na Série A Team. E aí, tá gostando
Dê um joinha no nosso YouTube, youtube.com/Antena Esportiva. Dê um joinha no nosso vídeo. Aproveite para se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para você receber aí as notificações quando a Antena Esportiva estiver no ar. Tá certo? Jogo 8. Pouso Alegre e Cruzeiro. Domingo, 11 da manhã, no Manduzão, pela rodada 10 do Campeonato Mineiro. O Pouso Alegre é o 8º colocado com 12 pontos ganhos. 9 jogos, 3 vitórias, 3 empates, 3 derrotas e 44% de aproveitamento. O Pouso Alegre empatou com o Patrocinense fora de casa em 1-1 na rodada passada. Nos últimos 5 jogos, o Pouso Alegre conseguiu 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. O Pouso Alegre vem de um jejum de 2 jogos sem conhecer a vitória. Como mandante no Campeonato Mineiro, 4 jogos, 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Cruzeiro é o segundo colocado com 17 pontos. 9 jogos, 5 empates, 9 jogos, 5 vitórias, 2 empates, 2 derrotas e 63% de aproveitamento. A Raposa vem embalada pela vitória no clássico com o Atlético na semana passada por 1-0 e pela Copa do Brasil no meio de semana também venceu por 1-0, só que o adversário foi o América de Natal. Nos últimos 5 jogos, a equipe comandada pelo técnico Felipe Conceição, o Tigrão, conquistou 4 vitórias e 1 empate. O Cruzeiro vem de 4 vitórias consecutivas. Como visitante no Campeonato Mineiro, 5 jogos, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. De acordo com as porcentagens, 33% de chances de vitória para o Pouso Alegre, 33% de chances de coluna do meio e 34% de chances de vitória para o Cruzeiro. O Cruzeiro que venceu 60% dos últimos 4 jogos como visitante neste Campeonato Mineiro. Jogo 9. Napoli e Internazionale de Milão. Domingo, 3h45 da tarde, no horário de Brasília, no estádio Diego Armando Maradona, pela rodada 31 da Série A Team. Muito bem, o Napoli é o 5º colocado com 58 pontos, 30 jogos, 19 vitórias, 2 empates, 9 derrotas e 64% de aproveitamento. A equipe napolitana venceu a Sampdoria por 2-0 na rodada passada. E nos últimos 5 jogos, acumulou 4 vitórias e apenas 1 derrota. Como mandante nesta Série A Team, o Napoli jogou 14 vezes, com 10 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Já a Internazionale é a líder da Série A Team com 74 pontos, 30 jogos, 23 vitórias, 5 empates, 2 derrotas e 82% de aproveitamento. A Inter de Milão vem de vitória, bateu o Cagliari, vitória magra por 1-0 em casa. Nos últimos 5 jogos, 5 vitórias, 100% de aproveitamento para a líder da Série A Team, que como visitante jogou 15 vezes com 10 jogos, ou com 10 vitórias, 4 empates e 1 derrota. De acordo com as porcentagens, 33% de chances de vitória para o Napoli na coluna 1, 27% de chances de coluna do meio e 40% de chances de vitória para a Internazionale na coluna 2. Vamos às dicas. Nos últimos 21 jogos como mandante pela Série A Team, o Napoli não foi derrotado em 18, ou seja, perdeu apenas 3 vezes. Em todos os seus últimos 6 jogos em casa pela Série A Team, o Napoli conseguiu vencer no intervalo e no final. Já a Internazionale tem uma série de 14 jogos consecutivos de invencibilidade no Campeonato Nacional. E a Internazionale conquistou apenas 1 vitória em 7 encontros fora de casa contra o Napoli na Série A Team. Jogo 10. Joinville e Brusque. Domingo, 4 da tarde, na Arena Joinville, pela rodada 10 do Campeonato Catarinense. O Joinville é o 6º colocado com 12 pontos,
9 jogos, 3 vitórias, 3 empates, 3 derrotas e 44% de aproveitamento. O Joinville vem de empate com o Figueirense em 1-1 fora de casa e nesta quinta-feira recebe o Atlético Goianiense pela Copa do Brasil. Nos últimos 5 jogos, 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. O Joinville não vence uma partida há 4 compromissos. Como mandante neste catarinense, o Joinville jogou 4 vezes com 1 vitória, 2 empates e 1 derrota. Já o Brusque é o vice-líder com 18 pontos, 9 jogos, 5 vitórias, 3 empates, 1 derrota e 67% de aproveitamento. O Bruscão que bateu o Hercílio Luz por 2-1 jogando em casa na rodada passada. Nos últimos 5 jogos foram 2 vitórias e 3 empates, ou seja, o Brusque já vem de uma invencibilidade de pelo menos 5 jogos. E como visitante no Campeonato Catarinense, 4 jogos, 1 vitória, 2 empates e 1 derrota. De acordo com as porcentagens, 22% de chances de vitória para o Joinville na coluna 1, 41% de chances de coluna do meio e 37% de chances de vitória para o Brusque, ou seja, a promessa de um jogo para você marcar duplo, coluna do meio e coluna 1 ou coluna 2. O Joinville venceu apenas um dos últimos 7 jogos em casa pelo Campeonato Catarinense. Já o Brusque vem de 6 jogos seguidos sem derrota no estadual. O Brusque derrotou o Joinville em apenas 2 dos últimos 11 jogos como visitante no Campeonato Catarinense, por isso a alta porcentagem na coluna do meio, e o Brusque venceu os últimos 3 jogos contra o Joinville pelo Campeonato Catarinense. Jogo 11, Ceará e Sampaio Corrêa. Domingo, 4 da tarde, na Arena Castelão, pelas quartas de final da Copa do Nordeste. O Ceará foi o líder do Grupo A com 16 pontos. 8 jogos, 4 vitórias, 4 empates, 66% de aproveitamento. O Vozão ainda segue invicto na Copa do Nordeste. O Ceará que venceu o Salgueiro no último final de semana por 3-0. E nos últimos 5 jogos acumulou 3 vitórias e 2 empates. O Ceará que vem de 3 vitórias consecutivas. Como mandante na Lampions League, a equipe do técnico Guto Ferreira, em 4 jogos, venceu 3 e empatou 1. Por outro lado, o Sampaio Corrêa foi o 4º colocado do Grupo A com 11 pontos. 8 jogos, 2 vitórias, 5 empates, 1 derrota e 45% de aproveitamento. O Sampaio Corrêa que empatou sem gols com o CSA, jogando em casa na rodada passada do Campeonato do Nordeste, e no meio de semana, pelo Campeonato Maranhense, acabou perdendo para o arquirrival Motoclube por 2-1. Nos últimos 5 jogos, a Bolívia Querida acumulou 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O Sampaio Corrêa não venceu os 2 últimos jogos, contra a CSA e contra o Motoclube. Como visitante na Série A tinha nada. Na Copa do Nordeste, 4 jogos, 1 vitória e 3 empates. O Sampaio Corrêa ainda não perdeu jogando fora de casa na Lampions League. No entanto, as porcentagens indicam favoritismo absoluto para o Ceará, com 65% de chances de vitória, contra 22% de chances de coluna do meio e 13% de chances de vitória para o Sampaio Corrêa, que está na coluna 2. O Ceará está invicto como mandante nesta temporada. Todos os 4 jogos nesta condição foram pela Copa do Nordeste, lembrando que o campeonato cearense está paralisado por conta da pandemia. O Sampaio Corrêa venceu apenas 2 dos 8 jogos como visitante por todas as competições nesta temporada. E nos últimos 10 confrontos, Ceará e Sampaio Corrêa venceram 4 vezes cada e teve 2 empates. Jogo 12, Grêmio e Novo Hamburgo.
domingo, 8 da noite, na Arena do Grêmio, pela rodada 10 do Campeonato Gaúcho. O Grêmio que não tem mais a batuta do técnico Renato Gaúcho, demitido após a derrota para o Independiente del Valle por 2-1 e eliminou o Grêmio da Libertadores da América. Mas vamos às estatísticas do Grêmio. Líder do Gauchão com 17 pontos ganhos, 8 jogos, 5 vitórias, 2 empates, 1 derrota e 71% de aproveitamento. O Grêmio, que na última rodada do Campeonato Gaúcho, bateu o Internacional por 1-0, jogando na Arena. E no meio de semana acabou eliminado, como eu falei, pelo Independiente del Valle por 2-1. Nos últimos 5 jogos, o Grêmio conseguiu 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. As 2 derrotas foram para o time equatoriano na terceira fase prévia da Libertadores. Como mandante pelo Campeonato Gaúcho, o Grêmio está com 100% de aproveitamento, ou seja, 4 jogos, 4 vitórias. Já o Novo Hamburgo é o 9º colocado com 9 pontos ganhos. 9 jogos, 2 vitórias, 3 empates, 4 derrotas e 33% de aproveitamento. O time do interior gaúcho bateu o Aimoré por 2-0 fora de casa. Na verdade, foi superado, pelo Aimoré por 2-0 fora de casa. Nos últimos 5 jogos, o Novo Hamburgo conseguiu 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Como visitante no Gauchão, o Novo Hamburgo jogou 4 vezes com 1 vitória, 1 empate e 2 derrotas. De acordo com as porcentagens, apesar da má fase, o Grêmio é o favorito, com 64% de chances, contra 23% de chances de coluna do meio e 13% de chances de vitória para o Novo Hamburgo na coluna 2. O Grêmio perdeu apenas 4 dos últimos 24 jogos pelo Campeonato Gaúcho. E nos últimos 3 jogos em casa, pelo Gauchão, a equipe não sofreu gols. Jogo 13. Brasil de Pelotas e São Luís de Ijuí. Domingo, 8 da noite, no estádio Bento Freitas, pela rodada 10 do Campeonato Gaúcho. Muito bem, o Brasil de Pelotas faz uma campanha pífia, é apenas o 10º colocado entre 12, com 9 pontos. 9 jogos, 2 vitórias, 2 empates, 5 derrotas e 33% de aproveitamento. 9 jogos, 2 vitórias, 2 empates, 5 derrotas e 33% de aproveitamento. Muito bem, o Chavante empatou com o rival Pelotas em 0-0 na rodada passada. E nos últimos 5 jogos, acumula apenas 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. O Brasil não sabe o que é vencer há 4 jogos. Como mandante no Gauchão, o Brasil jogou 4 vezes com 2 empates e 2 derrotas, ou seja, apesar de jogar em casa, o Brasil de Pelotas ainda não venceu no Gauchão. Já o São Luís de Ijuí, que foi a algoz da Cabofriense na Série D do Campeonato Brasileiro do ano passado, ocupa a 7ª posição com 12 pontos. 9 jogos, 3 vitórias, 3 empates, 3 derrotas e 44% de aproveitamento. O São Luís que perdeu para o São José, duelo dos Santos, 1-0 na casa do São José. Nos últimos 5 jogos, o São Luís teve apenas 3 empates e 2 derrotas. Como visitante no Campeonato Gaúcho, 5 jogos, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. De acordo com as porcentagens, temos aí 25% de chances de vitória para o Brasil de Pelotas, 42% de chances de coluna do meio, ou seja, de dar empate, e 33% de chances de vitória para o São Luís de Ijuí na coluna 2. O Brasil de Pelotas venceu apenas 1 dos últimos 7 jogos em casa pelo Campeonato Gaúcho, isso contando com a edição do ano passado. E nos últimos 6 jogos pelo estadual, o São Luís de Ijuí venceu apenas 1 vez. Jogo 14.
Real Sociedad e Sevilha. Domingo, 9 da manhã, no horário de Brasília, no Anoeta, pela rodada 33 de La Liga, o Campeonato Espanhol. A Real Sociedad é a quinta colocada com 47 pontos, 30 jogos, 12 vitórias, 11 empates, 7 derrotas e 52% de aproveitamento. A equipe do País Basco empatou fora de casa com o Valência em 2-2 na rodada passada. Nos últimos 5 jogos, a Real Sociedad acumulou 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. A Real Sociedad vem de 3 jogos seguidos sem derrota, porém vem de 2 jogos seguidos sem vitória. A vitória da Real Sociedad aconteceu na final da Copa do Rei da temporada passada, que foi realizada recentemente, vitória para cima do Athletic Bilbao. Como mandante na La Liga, a Real Sociedad conseguiu em 15 jogos 6 vitórias, 6 empates e 3 derrotas. Já o Sevilha é o quarto colocado com 61 pontos. 30 jogos, 19 vitórias, 4 empates, 7 derrotas e 68% de aproveitamento. A equipe da Andaluzia bateu o Celta num jogo de 7 gols. O Sevilha venceu por 4-3 fora de casa. Nos últimos 5 jogos, a equipe acumulou 4 vitórias e 1 empate, ou seja, vem de uma sequência invicta. Como visitante em La Liga, foram 15 jogos, com 8 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. De acordo com as porcentagens, temos aí 25% de chances de vitória para a Real Sociedad na coluna 1, 38% de chances de coluna do meio e 37% de chances de vitória para o Sevilha na coluna 2. Em seus últimos 17 jogos em todas as competições, a Real Sociedad venceu em 14, ou seja, perdeu apenas 3 jogos nos últimos 17. A Real Sociedad está passando por um período infeliz, pois venceu apenas uma das suas últimas 6 partidas em La Liga. Já o Sevilha está invicto frente à Real Sociedad há 6 jogos consecutivos no Campeonato Espanhol. E o Sevilha derrotou a Real Sociedad em apenas um dos últimos 6 jogos como visitante em La Liga. Muito bem, todos os 14 jogos da programação do concurso 929 foram analisados. Agora vou passar para você novamente a programação, para você aí ficar ligado, lembrando que as apostas são encerradas neste sábado às 2 horas da tarde. Preço mínimo para as apostas nas casas lotéricas custa R$ 3,00. A aposta mínima nos canais online das loterias Caixa custa R$ 30,00. Isso porque você precisa utilizar cartão de crédito. Jogo 1, Bahia e CRB no sábado. Jogo 2, Fortaleza e CSA no sábado. Jogo 3, Athletic Bilbao e Barcelona no sábado. Jogo 4, Vitória e Altos no sábado. Jogo 5, Caldense e Athletic no sábado. Jogo 6, Atalanta e Juventus no domingo. Jogo 7, Bolonha e Spezia no domingo. Jogo 8, Pouso Alegre e Cruzeiro no domingo. Jogo 9, Napoli e Internazionale no domingo. Jogo 10, Joinville e Brusque no domingo. Jogo 11, Ceará e Sampaio Correia no domingo. Jogo 12, Grêmio e Novo Hamburgo no domingo. Jogo 13, Brasil de Pelotas e São Luís de Juí no domingo. E jogo 14, Real Sociedad e Sevilha também no domingo. Desejando a você, meu amigo lotequeiro, boa sorte e que você consiga alcançar o objetivo de marcar os 14 pontos e, quem sabe, levar o prêmio que está estimado em R$900 mil. O prêmio será dividido caso haja 2 ou mais apostadores gabaritando o concurso 929 da Loteca. Muito bem, estamos encerrando mais um Lotecando, agradecendo o carinho da sua audiência e convidando você a continuar conosco, porque daqui a pouquinho você vai curtir as emoções do Clássico dos Milhões, entre Botafogo e Vasco da Gama, no Maracanã, com Daniel Kaiser, JP Rodrigues e Hugo Noronha. Não perca a melhor cobertura do Campeonato Carioca no rádio, aqui no som da Antena Esportiva. Amanhã tem um Bola Carioca, a partir das 7 da noite, com o Rodrigo Goniades e grande elenco, para falar sobre
os times de menor investimento do Rio de Janeiro e também sobre os times grandes do Rio de Janeiro. E no sábado e no domingo, muito futebol para você, muita emoção do Campeonato Carioca que está chegando na reta final. Lembre-se sempre, viva bem, viva intensamente, a pandemia está longe de acabar e se você sair de casa para alguma atividade essencial, leve máscara, use seu álcool em gel, lembrando que o respeito às pessoas nesta pandemia começa pelo uso da máscara. Até a próxima! Você acabou de ouvir na Antena Esportiva Lotecando. Olá, você que está ligado na Rádio Antena Esportiva de Niterói, no Rio de Janeiro. Aqui você fica bem informado, escutando as notícias do dia sobre saúde, educação, economia e muito mais. E todo o conteúdo com foco no cidadão. É informação com credibilidade na Rádio Antena Esportiva, que faz parte da Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país.